O que disse Jeová a respeito de Abraão? Abraão, em sua semente serão benditas todas as nações da terra. Quando se cumpre definitiva e completamente essa promessa? No Apocalipse. Mas percebam que antes da destruição de Sodoma e Gomorra, cuja destruição é um exemplo para a destruição do mundo pelo fogo, como Jesus ensina nos Evangelhos, Deus, antes de fazer isso, revela aos seus: encobrirei eu a Abraão o que vou fazer? Para Abraão, não, ao mundo, sim. O mundo não vai entender. E como revelou a Daniel as coisas, diz: Daniel, os ímpios não vão entender isto, mas os sábios entenderão. Abraão vai entender. Encobrirei eu a Abraão isto? A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Encobrirei eu a Abraão o que vou fazer? Outro verso onde se vê este mesmo princípio está no profeta Amós, capítulo 3. Vamos ler também para enriquecer este entendimento bíblico do caráter de Deus. Amós 3, 7. 7. Porque não fará nada, Jeová o Senhor, sem que revele seu segredo a seus servos os profetas. 8. Se o leão ruge. Isso vamos ver no Apocalipse, quando aquele anjo do pacto rugiu como um leão e veio com o livro aberto. Antes o livro estava fechado, mas quando ele ruge, ele abre o livro. Essa é a revelação. Fará algo Jeová sem que primeiro revele seu segredo? Porque não fará nada. Não fará nada. Esse é o caráter de Deus. Ele não quer pegar os seus de surpresa. Deus quer que os seus estejam preparados. Por isso, antes desse final apocalíptico, há uma revelação do que deve acontecer. Mas, para quem é essa revelação? Para seus servos. Não fará nada Jeová o Senhor, sem que revele seu segredo a seus servos os profetas. Se o leão rugir, quem não temerá? Se fala Jeová o Senhor, quem não profetizará? Se ele quer revelar, ele fala. E se ele fala, há profecia. Antes das coisas acontecerem, o Senhor, sendo fiel a seu povo, as revela. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Encobrirei eu a Abraão o que vou fazer. Porque não fará nada Jeová o Senhor, sem que revele seu segredo a seus servos, os profetas. Declaração por meio de sinais. Voltemos para Apocalipse 1. Diz: E a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. A declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. Na vez passada, eu disse que essa palavra, declarou, vem de uma palavra cujas raízes no grego é semeion, de onde vem a palavra semântica, semiótica, que quer dizer significado dos signos. Significado, sentido dos signos, dos sinais. Ou seja, esta revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus Cristo envia por seu anjo e o anjo a declara por meio de sinais. Esta palavra, a declarou, quer dizer, deu a entender com sinais, com signos, com figuras, com tipologia. Mas agora vejam o seguinte: Jesus Cristo enviou a quem? Seu anjo. Vejam em Apocalipse 22, porque este anjo que aparece no princípio, aparece no final e também lá pelo meio do livro. No capítulo 22, diz o verso 16, que se relaciona com o princípio e com o final deste livro. O princípio diz: declarou-a, a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus Cristo para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer. Ou seja, o cumprimento do propósito eterno de Deus, segundo a providência e soberania de Deus. Declarou-a Jesus Cristo, enviando-a por meio de seu anjo. Diz aqui no 22:16: Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Ou seja, os servos do Senhor estão nas igrejas. Para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Antes que saia o sol, vem a estrela resplandecente
e anuncia a vinda do sol. Então o Senhor, antes de destruir Sodoma e Gomorra, revela algo. Antes que faça algo, revela seu segredo a seus servos, os profetas. Por isso, enviou seu anjo para declarar a seus servos nas igrejas o que deve acontecer logo. Então, ele se revela: Eu sou. Quando ele está atuando dessa maneira, quando o Senhor está revelando algo antes que aconteça, quando o Senhor não quer te pegar de surpresa, ele está se revelando como a estrela da manhã. Nesse contexto de revelar a seus servos as coisas, antes que aconteçam, diz: Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Ele se revela como a estrela resplandecente da manhã, querendo dizer: Eu sou aquele que, antes que o dia amanheça, vos anuncio as coisas quando ainda está escuro. Este mundo está em escuridão, mas seus servos, sua igreja, têm uma revelação da estrela resplandecente da manhã. Essa revelação é esta do Apocalipse. Que livro precioso é este livro! O mundo não sabe que está passando, nem aonde vai terminar tudo, mas seus servos, as igrejas, sabem porque Jesus enviou seu anjo. Se lêssemos somente o 1, não saberíamos que este, seu anjo, refere-se ao anjo de Yahvé, o Pai, ou ao anjo do Filho. Mas aqui no 22:16, sabemos que este anjo é o do Filho. Por isso diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo. Então, segundo Apocalipse 22:16, sabemos que aquele que Jesus chama de meu anjo é o mesmo do Apocalipse 1:1, diz seu anjo. Que diferença há entre o anjo de Jeová e o anjo de Jesus? Há uma grande diferença, mais alta que o céu da terra. Mas João não entendia a diferença. João tinha sido um judeu e tinha aprendido quem era Jesus Cristo. João escreveu seu evangelho para mostrar a divindade de Cristo. E João sabia que o anjo de Jeová, o anjo da face de Deus, o Jeová enviado, é o Filho. E sabia que o Filho era o próprio Deus. Por isso disse: No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. E agora resulta que Jesus Cristo envia também o anjo de Jesus Cristo. E João se prostrou para adorar aos pés deste anjo, pensando que, como Jesus é o anjo do Pai e é Deus, João meio que se confundiu um pouquinho. Fixem-se na confusão de João aqui no capítulo 22, diz o verso 8. Eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas. Ou seja, a revelação de Jesus Cristo declarada pelo anjo de Jesus Cristo. E ele sabia que Jesus Cristo é o anjo de Jeová, e é o Verbo que estava com Deus e era Deus. Então João, um pouquinho meio confuso, diz: E depois que as tive ouvido e visto, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Ou seja, revelava a Jesus Cristo e tudo o que tem que culminar. 9. Mas ele me disse: Veja, não faça isto. Jesus Cristo não disse isso. Quando os apóstolos adoraram a Jesus Cristo, ele disse: Quem não honra ao Filho não honra ao Pai. Porque no caso do anjo de Jeová, que é o Verbo, ele sim é Deus. Ele sim recebe adoração. Mas este anjo enviado por Jesus Cristo não é o anjo de Jeová, mas o anjo de Jesus Cristo. Não só do Verbo, mas também feito homem encarnado. E, portanto, é uma criatura, não é Deus. Mas João estava confuso. Pensa, será que a mesma relação do anjo de Jesus Cristo é a mesma do anjo do pacto com o Pai? E diz: Prostrei-me para adorar. Um judeu a adorar aos pés do anjo. 9. Mas ele me disse: Veja, não faça isto, porque eu sou conservo teu, de seus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Até aqui, o anjo de Jesus Cristo é uma criatura e é um conservo, e não recebe adoração, mas remete toda a adoração a Deus. Ao passo que, em relação ao Filho, o Pai diz em Hebreus 1, quando introduz o primogênito no mundo, manda a todos os anjos. O adorem todos os anjos de Deus. E com isso, Deus fez ao Filho semelhante ao Pai. O colocou no trono do Pai, para que todos honrem ao Filho
como honram ao Pai. Creem em Deus, creiam também em mim. A relação do Pai e do Filho é diferente da relação entre o Filho e seu anjo. A relação do Pai e do Filho é de igualdade, ao passo que a relação entre o Filho e o anjo é de senhor e servo. O servo é o anjo. Então, este anjo não é o anjo do pacto, não é o anjo do Pai, mas o anjo do Filho. 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã.